Olá, tudo bem? Que o Senhor esteja convosco. Vamos para o nosso conhecimento bíblico de hoje. Estarei falando sobre uma profecia que teve seu cumprimento cerca de 240 anos atrás aí. E ela se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 31. Diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então essa profecia se cumpriu especificamente no dia 19 de maio de 1780. E aconteceu isso nos Estados Unidos. Jesus também repetiu essa profecia lá em Marcos 13, 24, que diz o seguinte: naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Então, essa profecia se cumpriu já. E estarei lendo aqui no livro O Grande Conflito, que a irmã Ellen White escreveu. Ela está na página 306 e 307 e 308. Vou estar lendo aqui o que ela diz de uma testemunha que viu esses acontecimentos, né? Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts, nesses termos, descreve o acontecimento. Pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas, negras e ameaçadoras, como logo se mostraram. Chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada. E a terra, pedras, árvores, edifícios, água e as pessoas tinham aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficavam à porta olhando para a negra paisagem. Os homens voltavam de seus labores nos campos. O carpinteiro deixava suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país, ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas. Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia, que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas, sem a luz de velas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental de Falmouth para o oeste e atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estendeu a colonização americana. Seguiu-se intensas trevas aquele dia, 1 ou 2 horas antes da noite. Um céu parcialmente claro e apareceu o sol, posto que ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Embora às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram, e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição desse acontecimento, como a da uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registrada pelo profeta Joel, 2500 anos antes. Então essa profecia se cumpriu nessa data aqui, no dia 19 de maio de 1780. E quando teve seu cumprimento, o profeta Joel já tinha advertido cerca de 2500 anos antes, né? Teve o seu cumprimento.
E hoje já se passaram 240 anos. Então esse foi o segundo grande sinal que Jesus nos deu, que estaria próximo à sua volta, né? O primeiro grande sinal, você pode ver aí no canal aqui embaixo, que seria um grande terremoto de Apocalipse 6:12. Então essa profecia do aparecimento do Sol, do escurecimento do Sol e depois apareceria a Lua em formato de sangue, teve seu cumprimento nessa data, né? E aconteceu lá nos Estados Unidos. E o próximo conhecimento bíblico estarei falando sobre outra grande profecia que Jesus nos deu, a queda das estrelas, né? Então, essa profecia já teve seu cumprimento. O escurecimento do sol e logo após a meia-noite a lua apareceu em formato de sangue, né? Então, a palavra foi cumprida, a profecia cumprida. Que o Senhor seja convosco, Deus abençoe sua vida, sua família e compartilhe esse vídeo aí, para que muitas pessoas possam saber essas verdades, né? A profecia sendo cumprida. Deus abençoe mais uma vez, fique com Deus, a paz.